A Constituição não é uma sugestão. O Congresso não está aqui para fazer figuração. Nossas instituições democráticas existem porque não há reis em nosso país. Nenhuma pessoa tem o direito de declarar guerra. Esse poder pertence ao povo por meio de seus representantes. E, ainda assim, dias após esse ataque militar não autorizado e inconstitucional, o povo americano ainda não sabe o que aconteceu. É por isso que o adiamento ainda maior deste briefing, que já estava tão atrasado, é tão crítico. E acho que precisamos colocar isso no contexto de tudo o que está acontecendo no Congresso esta semana. Enquanto temos uma administração que não se apresenta para falar de forma verdadeira e honesta sobre questões de segurança nacional e que pode nos levar a outra guerra no Oriente Médio, ao mesmo tempo estamos debatendo e prestes a ver o Partido Republicano aprovar o grande projeto horrível de Donald Trump, tirando a segurança do povo americano de alcançar o primeiro degrau do sonho americano. 16 milhões de pessoas perdendo seu plano de saúde, $500 bilhão retirados do Medicare. Alimentos sendo retirados ou ameaçados de serem retirados de mais 42 milhões de pessoas que correm o risco de perder programas alimentares neste país. O que isso está dizendo quando a prioridade desta administração é construir uma segurança, seja ela segurança no exterior contra agressores, ou seja, segurança econômica e a segurança de saber que você pode levar sua família ao médico sem se afundar em dívidas e não apresentar os fatos, não ser transparente com o povo americano sobre por que essa greve foi necessária e o que eles estão fazendo com a vida econômica dessas pessoas com esse grande projeto horrível. Tudo isso depende desta administração vir ao Congresso e ser transparente com o povo americano, explicando quem, o que, onde e por que essa ação militar foi necessária. O povo americano, nossos militares e nós, como representantes e vozes deles aqui, merecemos respostas. E agora tenho orgulho de passar a palavra ao nosso presidente, Pat Aguilar. Obrigado, VIP Crack e líder Jeffries, pelo apoio inabalável aos homens e mulheres americanos que arriscam suas vidas todos os dias. Nossa principal preocupação é a segurança das tropas americanas e dos interesses dos Estados Unidos na região e, infelizmente, a falha da administração em informar e atualizar os membros do Congresso é simplesmente inaceitável. Precisamos de respostas, precisamos de provas e precisamos disso agora. O caos e a confusão que estamos vendo na Casa Branca não são o tipo de liderança de que precisamos. Precisamos de uma liderança forte e estável, e o presidente está se mostrando incapaz disso. A administração Trump deve ao povo americano a transparência imediata. Os democratas da Câmara continuarão a exercer uma rigorosa fiscalização sobre a política externa da administração Trump sob a orientação dos membros de Destaque Max, Smith e Ames, assim como da Força Tarefa de Segurança Nacional. Com isso, devolvo a palavra ao líder Jeffries. Obrigado. Senhor líder, o senhor acabou de dizer que a afirmação do presidente de que o programa havia sido obliterado era uma deturpação. Qual é a sua avaliação? Não, eu não disse que foi uma deturpação. Eu disse que não foram apresentados fatos ao povo americano ou ao Congresso que confirmem que o programa nuclear do Irã foi totalmente eliminado. Mas você não concorda que o mundo está mais seguro agora do que há um mês? Deixamos claro repetidas vezes que o regime iraniano nunca deve ser autorizado a se tornar capaz de possuir armas nucleares. Uma das perguntas que a administração precisa responder é por que eles abandonaram a diplomacia agressiva que foi bem-sucedida durante o governo Obama, em parceria com Grã-Bretanha,
França, Alemanha, China e Rússia para chegar a um acordo com o Irã que de fato atrasou as ambições nucleares do Irã? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida pela administração, e é por isso que é tão intrigante que, se o governo Trump realmente acredita que está com a razão, por que estão se escondendo do povo americano e de seus representantes eleitos no Congresso dos Estados Unidos? A presidente da Câmara, alguns momentos antes de você chegar, disse que a reunião adiada agora vai acontecer na sexta-feira. Você já conversou com ele sobre isso? E também, você disse que está buscando respostas para o povo americano, mas em um ambiente confidencial. Como espera que o povo americano compreenda totalmente o que está acontecendo a portas fechadas? A reunião confidencial é apenas o primeiro passo em direção à transparência que será necessária por causa da nossa preocupação tanto com a segurança quanto com a proteção dos nossos homens e mulheres das Forças Armadas, aproximadamente 40 mil no Oriente Médio que agora estão em situação de risco, e precisamos saber a justificativa para isso, assim como entender como essa ação unilateral, sem ceder à exigência constitucional de aprovação do Congresso para um ato de guerra, torna o povo americano mais seguro. Essas são perguntas que realmente precisam ser respondidas pelo governo Trump, e o primeiro passo nesse processo é uma reunião confidencial. A presidente trabalhou com você para marcar isso na sexta-feira? Na minha opinião, o presidente Johnson tem agido de boa fé nessa questão, porque ele reconhece, como resultado do que os membros republicanos da Câmara dos Deputados deixaram claro, que o governo precisa responder perguntas em nome do povo americano. Certo. Qual explicação foi dada para o adiamento da reunião? E você está preocupado que o presidente use esse tempo para continuar envolvendo tropas americanas no conflito sem a aprovação do Congresso? Não recebemos nenhuma explicação do governo Trump sobre o motivo do adiamento repentino da reunião. E a segunda pergunta? Existe uma preocupação real neste momento em relação à situação frágil no Oriente Médio, que é um barril de pólvora, e é por isso que o Congresso, em nome do povo americano, precisa ouvir do governo qual foi a justificativa para esse ato de guerra. Qual foi a ameaça iminente à segurança e proteção do povo americano que justificou esse ataque sem buscar autorização do Congresso? Pat Cat. Obrigado. Vocês já receberam o briefing do Gundy Off-8 e tem algo agendado? Nós não recebemos um briefing do Gundy Off-8, nem há um agendado. Isso é inexplicável. Se o governo Trump realmente acredita que suas ações foram justificadas, do que eles estão fugindo? Por que eles se recusaram a fornecer um briefing para os líderes do Congresso de ambos os partidos e de ambas as casas, incluindo os principais democratas e republicanos do Comitê de Inteligência? O que o governo está escondendo do povo americano? Nos mais altos níveis da Casa Branca, eu fiz o pedido no sábado para um briefing imediato dos principais líderes do Congresso e dos principais líderes do Comitê de Inteligência de forma bipartidária, e eles se recusaram a fornecer um. A presidente da Câmara disse que você não foi informado sobre o ataque inicial porque o governo não conseguiu contato. Isso procede? Vamos ser claros. Não houve briefing que ninguém tenha recebido antes do ataque unilateral ordenado por Donald Trump. Nós 4 recebemos uma ligação protocolar, chamada de cortesia, apenas avisando que algo importante iria acontecer no Oriente Médio. Isso não é um briefing, e o governo claramente não tinha intenção de fornecer um briefing. Não conseguiram te lidar. Eu falei com vários membros da Casa Branca no sábado,
mas não foi em relação a fornecer qualquer briefing. E como o líder Schuller indicou, quando ele falou com a Casa Branca e pediu a justificativa para o ataque sem buscar autorização do Congresso, a mesma pergunta que eu fiz a eles não conseguiram responder. Obrigado. Vamos voltar para este lado. Daqui para frente, o que você acredita que o Congresso e o governo deveriam fazer, trabalhando juntos ou talvez separadamente, para evitar outra guerra no Oriente Médio? Bem, deixe-me passar a palavra para meus colegas e, obviamente, há várias resoluções que foram apresentadas em relação à autorização do Congresso para o uso da força militar, que é o caminho apropriado a seguir. E essas resoluções devem ser analisadas e debatidas no plenário da Câmara dos Deputados com total transparência para o povo americano, que é a forma constitucional de proteger a saúde, a segurança nacional e os melhores interesses do povo americano. Sim. Isso mesmo. Volte ao que eu disse antes. A Constituição não é algo que usamos só quando é conveniente. E da forma como ela foi criada, há um papel para o Congresso porque somos as vozes das famílias americanas. E sim, nossos primeiros informes podem ser em ambientes confidenciais, mas isso nos permite tomar uma decisão em nome das pessoas que nos enviaram para cá sobre o que é do melhor interesse nacional. Então, seja pelos informes que não aconteceram com as principais lideranças do Congresso ou por esse atraso, esperamos que aconteça na sexta-feira, mas isso já vem sendo solicitado há dias e estamos pedindo informações desde que as primeiras bombas atingiram o Irã com Israel, lá em 12 de junho. O que temos aqui é uma administração que quer governar por decreto e de acordo com seus próprios interesses. Não é assim que a Constituição funciona, e como membros do Congresso, é nosso dever e responsabilidade afirmar isso e garantir que tenhamos as informações que o povo americano merece. Eu concordo com tudo que o VIP e o líder mencionaram. A VIP Clark se juntou a mim, ao vice-presidente e aos membros da Força Tarefa de Segurança Nacional do Caucus Democrata, um grupo de 4 pessoas que já serviram nas Forças Armadas. E, embora eu concorde com as questões de política sobre debater as AUMFS e outros assuntos sob este teto, eu encorajo vocês a conversarem com os militares. Conversem com os militares que também são membros do Congresso aqui. Há colegas nossos que já serviram em missões de combate, e eles sabem o que está em jogo, e estão nos implorando para fazermos as perguntas difíceis que talvez não tenham sido feitas há 25 anos, quando houve apenas um debate e uma discussão, e acabamos perdendo milhares de vidas americanas e gastando 3 trilhões de dólares em uma guerra sem fim. É por isso que estamos aqui. Então, sim, é importante o que o caucus democrata e a liderança democrata pensam, mas nós somos um reflexo dos nossos membros, e nossos membros vêm de todas as partes deste país. E muitos deles serviram este país de forma admirável, e eles estão nos pedindo, estão nos implorando para sermos formuladores de políticas e fazermos essas perguntas difíceis. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos sendo tão enfáticos com isso, porque é muito importante que façamos isso da maneira certa. É muito importante que evitemos que homens e mulheres americanos em serviço morram. É disso que se trata. Obrigada, senhor líder. Donald Trump, o presidente Trump, fez o anúncio do ataque no Truth Social, então grande parte das informações que estamos descobrindo vem das redes sociais dele. Você está preocupado que uma postagem no Truth Social ou algum tipo de publicação em rede social possa levar a uma escalada não intencional? O que você acha sobre o fato de o presidente estar se comunicando com o povo americano apenas pelo canal dele nas redes sociais? Sim, é tudo extraordinário. Você sabe, o Donald Trump afirmou nas redes sociais que 3 locais foram atingidos. Foram mesmo 3 locais atingidos? Nós não sabemos. É por isso que precisamos de um informe.
Donald Trump sugeriu que havia um cessar-fogo, e depois não parecia mais que realmente havia um cessar-fogo. É por isso que precisamos, em nome do povo americano, de um informe ao Congresso. Donald Trump sugeriu que o programa nuclear do Irã havia sido completamente e totalmente destruído. Foi isso mesmo ou não foi? Nós não sabemos. O povo americano não sabe. O povo americano merece a verdade. Não postagens no Truth Social que estão cada vez mais fora da realidade. O povo americano merece saber a verdade. E esse processo começa com um informe ao Congresso que decorre da responsabilidade constitucional que cabe única e exclusivamente ao Congresso de declarar guerra. A Constituição não é um incômodo. George Washington, em seu discurso de despedida ao Congresso, e sobre esse assunto, George Washington é hoje o general original, o herói de guerra original, o revolucionário original e depois o primeiro presidente. E em seu discurso de despedida ao Congresso, ele disse que a Constituição é sagradamente obrigatória para todos. Isso significa todo mundo. Isso veio do hoje, o general original. E o artigo 1, seção 8, cláusula 11 é muito claro. Em nome do povo americano, o Congresso, e somente o Congresso, tem a responsabilidade de declarar guerra, e é por isso que o presidente precisa explicar por que não buscou autorização para o uso da força militar. Eu só queria pedir especificamente a sua reação a uma nova reportagem de que uma avaliação inicial da Agência de Inteligência de Defesa concluiu que os ataques não destruíram os componentes centrais do programa nuclear, provavelmente apenas atrasando por alguns meses. Só queria saber se você viu essa reportagem, se pretende levantar essa questão com o governo? Essa é uma das razões pelas quais precisamos tanto de um briefing imediato para o Grupo dos 8 quanto de um briefing confidencial para todos os membros da Câmara dos Representantes. Obrigado a todos. Obrigado, então. Todo